Página de abertura. Livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier por diversos espíritos. Número da mensagem 32. Título: Solução Natural. Os espíritos benfeitores já não sabiam como atender à pobre senhora obsidiada. Perseguidor e perseguida estavam mentalmente associados à maneira de polpa e casca no fruto. Os amigos desencarnados tentaram afastar o obsessor, induzindo a jovem senhora a esquecê-lo, mas debalde. Se tropeçava na rua, a moça pensava nele. Se alfinetava um dedo em serviço, atribuía-lhe o golpe. Se o marido estivesse irritado, dizia-se vítima do verdugo invisível. Se a cabeça doía, acusava-o. Se uma xícara se espatifasse no trabalho doméstico, imaginava-se atacada por ele. Se aparecesse leve dificuldade econômica, transformava a prece em crítica ao desencarnado infeliz. Reconhecendo que a interessada não encontrava libertação por teimosia, os instrutores espirituais ligaram os dois, a doente e o acompanhante invisível, em laços fluídicos mais profundos, até que ele renasceu dela mesma, por filho necessitado de carinho e de compaixão. Os benfeitores descansaram. O obsessor descansou. A obsidiada descansou. O esposo dela descansou. Transformar obsessores em filhos com a bênção da providência divina para que haja paz nos corações e equilíbrio nos lares, muita vez é a única solução. Hilário Silva. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui uma vez mais reunidos, aqui, no Grupo Espírita Francisco de Assis. Nosso objetivo hoje é que possamos estudar um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos. E, em particular, nós estamos aqui nas perguntas 447, 448, 449 e 450. E essas perguntas, elas se encontram dentro de uma sessão que significa intitulada Segunda Vista. Tá? Vamos então fazer aqui a leitura da pergunta 447, que diz assim: os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Repetindo a pergunta. Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? E aqui o termo segunda vista ele está em itálico, né, para dar ali então um destaque. É importante que a gente possa lembrar, né? Nós estamos aqui estudando, então, pensando do ponto de vista do encarnado, né? Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos, né? E que na criação nós temos o plano espiritual e nós temos o plano material. E quando estamos encarnados, o nosso espírito, ele, para que ele possa atuar na matéria,
né? Ele tem uma ferramenta que é o seu corpo físico e que a forma pela qual o espírito consegue atuar ou enviar ordens, né, de tal maneira que esse corpo físico possa recebê-lo, se dá a partir desse meio intermediário que é o perispírito. Isso é um ponto importantíssimo aqui nesse contexto. E que as impressões do mundo material, né, elas se dão de tal forma que os sentidos desse corpo físico, eles têm uma sensibilidade com relação aos eventos que ocorrem na matéria. Então, o tato, né, quer dizer, a capacidade que você tem de sentir o outro objeto do mundo material a partir do contato que nosso corpo tem, né, com a superfície de um outro corpo. Nós podemos também sentir, né, nós podemos ter noções do que é quente e do que é frio a partir desse contato. Se um dado ambiente, por exemplo, ele está iluminado, então essa iluminação faz com que esse feixe de luz, né, chegando até um dado objeto, esse feixe de luz ele possa ser refletido e nós vamos perceber essa luz a partir dos nossos olhos, né? E claro que essa informação que chega aos nossos olhos, ela vai chegar até o nosso cérebro, né? Essa informação, de alguma maneira, ela vai ser processada e nosso espírito, ele vai ter acesso a essa informação, né? Nós temos também a audição. Mas todos os sentidos que nós estamos comentando aqui são sentidos que o corpo físico faz um bom uso, né? E essas informações, elas, de alguma maneira, vão chegar até o espírito. Porém, nós não podemos esquecer de forma alguma que o espírito, na sua condição natural, ou seja, pensando que ele não tem acesso a um corpo físico, ele possui uma gama de sentidos que nós não temos capacidade aqui, encarnados, de compreender. Porque quando nós falamos em sentidos, até o nosso número é um número contável, nós temos 5 sentidos quando falamos do corpo, né? A definição, talvez, da ciência seja 5, talvez até tenhamos mais alguns, mas é um número contável, Nós estamos falando do tato, do olfato, da audição, da visão, né? E talvez eu tenha me esquecido de uma outra aqui, mas de qualquer maneira, a gente tem um número contável de sentidos aqui. Repare que para o espírito, possivelmente não existe uma região do espírito que vai ter aquele sentido desenvolvido. Ele é um todo, né? Ele é capaz de compreender, de absorver, de sentir o que acontece ao seu redor. Claro que tudo isso depende também do nível de evolução do espírito com relação ao refinamento ou à sutileza dessas capacidades. Mas no seu estado natural como espírito, o ponto importante é entender que ele tem essa capacidade vou até te chamar assim, talvez do ponto de vista de ver, de observação, que é muito além do que nós estamos imaginando aqui de observação. Quando a gente pensa em observação, não adianta, se nós colocamos um anteparo opaco entre nós e um dado objeto, nós não conseguimos ver através desse anteparo ou dessa parede opaca. Nós não conseguimos ver. E o que nós estamos dizendo é que a capacidade de percepção e de observação do espírito, ela, assim, na sua, talvez, capacidade mais ampla, mais desenvolvida, assim, não existiria uma barreira de distância ou não existiria uma barreira de localidade. Isso não teria sentido nenhum nessa capacidade de observação do espírito. Então, vamos voltar a essa pergunta, porque essa pergunta é muito interessante, porque ele diz assim:
Os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Significa que nós vamos ver alguns relatos em que determinados espíritos, eles têm acesso, né? Eles estão conversando quando encarnados, por exemplo, estão conversando, nós vemos relatos lá na Revista Espírita, por exemplo, que estão no meio de uma dada conversa e talvez por um leve, assim, por um momento breve, ele tem acesso a uma visão do que está acontecendo em uma outra localidade, né? O que está acontecendo, assim, não naquele local onde ele se encontra, talvez até mesmo não naquele instante de tempo no qual ele se encontra. E nós temos, então, essa capacidade expandida de observação. Aqui eu vou chamar de uma dupla vista. Reparem, a resposta dos espíritos é: tudo isso não é senão uma mesma coisa. O que tu chamas segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. E é o que nós estávamos falando, quer dizer, o que nós chamamos de vista aqui, dentro da nossa noção da matéria, é algo. É claro que a gente tem a noção que se você consegue observar algo, você vai conseguir descrever nas suas nuances, na sua geometria, nas suas cores, nas suas dimensões, grande e pequeno. Mas o que ele está dizendo de segunda vista é a capacidade do espírito de observar algo. E quando a gente fala do espírito observar algo, é algo que, assim, não existiriam barreiras para ele. Então, ele vai observar não com esses órgãos do corpo, né, que são os olhos, mas ele vai observar com essa capacidade expandida, que é o seu sentido de observação, né, que não está preso à matéria. Então, por isso que ele é capaz de, mesmo estando, como ele diz, acordado, talvez aqui, numa mesa conversando, e o seu espírito é capaz de observar algo que está além, que não está preso ao seu círculo de visão física, que não está preso àquela localidade e, eventualmente, não estaria nem preso, talvez, a uma noção de tempo. Né? E quando ele diz do sonambulismo, porque a gente, quando estudou sonambulismo, nós verificamos que é o espírito, né? Assim, na sua capacidade mais ampla, ou seja, mesmo que ele esteja ali com aquele corpo, talvez, numa noção daquela em movimento, andando de um lado para o outro, mas é o seu espírito, né, que está livre naquele momento, podendo analisar o que acontece com a sua capacidade ampla de observação do espírito e não do corpo. E por isso que ele consegue ter uma visão assim sobre o que está acontecendo ampla, diferenciada, expandida. Né? Ele tem uma noção completamente expandida com relação ao que o corpo consegue observar. E o sonho, que ele fala, no sonho também, então, ou seja, tem um desprendimento aí do espírito com relação ao seu corpo. E ele diz, no caso da segunda vista, ainda que o corpo não esteja adormecido. Ou seja, essa segunda vista, mesmo que o corpo, né, o ser esteja em vigília, o espírito dele, de alguma forma, tem acesso a essa capacidade mais ampla de observação e ele vai conseguir narrar algo que aconteceu a 200 quilômetros dali, como tem os relatos que nós já vimos, alguns na Revista Espírita. Agora ele faz uma segunda pergunta. A segunda vista é permanente? Então ele diz, a faculdade sim, né? O exercício não é. Como assim? Olha que interessante essa resposta. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada.
significa que, e a gente sabe, né, que quando o espírito ele consegue, né, enviar uma mensagem, e essa mensagem, de acordo com a vontade, né, o nível da energia daquela vontade, é uma informação que vai se propagar e ela vai chegar onde tem que chegar, sem nenhuma barreira de distância, né? Ou seja, ele consegue, né, se comunicar. Por isso que ele diz aqui que nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem com mais facilidade. E eles conseguem, então, entrar em comunicação apenas pelo pensamento, que é a capacidade natural do espírito, sem excluir, todavia, a linguagem articulada, não é? Como a gente usa aqui, seja por símbolos, né? Seja por som, mas quando ele se desprende. Agora, olha que comentário interessante. Também a dupla vista aí é, para a maioria, uma faculdade permanente. É claro, se ele consegue se desprender com maior facilidade, dado o nível de evolução do mundo no qual ele se encontra, então a capacidade de observação que ele tem é expandida. Por isso diz, também a dupla vista aí é, para a maioria dos seres, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, ou seja, tem um corpo, né? Então, pode até o corpo não necessariamente estar dormindo, pode estar transitando, mas o espírito, né, ele consegue se encontrar em um estado assim, de desprendimento, no qual ele tem acesso às informações como o espírito, e por isso essa capacidade de percepção expandida. Seu estado normal pode ser comparado aos dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. E por isso, o que ele está dizendo é que, claro que se o corpo é mais grosseiro, né, o planeta, como ele está falando, é um planeta que não é tão evoluído, e a maior parte dos seres que ali se encontram, eles se encontram em corpos mais grosseiros, aparentemente, o fato, né, o número de ocorrências, né, ou a facilidade com que esse desprendimento vai ocorrer para a grande maioria dos seres, não vai ser algo tão fácil. Tá? Agora, num mundo em que essa densidade material, a densidade dos corpos, o nível de evolução do planeta é um nível maior, em que os corpos seriam com um nível de materialidade menor, essa possibilidade de se desprender, ou a probabilidade, ou a possibilidade de se desprender é muito maior. E por isso, com maior facilidade, isso aconteceria. E ele fez essa analogia, né? Quer dizer, é como se a gente visse várias pessoas sonâmbulos lúcidos, ou seja, temos corpos, né? Mas o espírito, ele está no seu estado de desprendimento, como se ele tivesse, vou chamar assim, usando o corpo, dando ordens para o corpo, porém com a capacidade de percepção não limitada à capacidade de percepção do organismo físico, mas a sua capacidade de percepção expandida do espírito. Pergunta 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que dela está dotado? Resposta. O mais frequentemente, a segunda vista é espontânea, mas muitas vezes também a vontade aí exerce um grande papel. Quer dizer, ela é espontânea, mas, né, existem um grande número de situações em que a vontade exerce um papel. Assim, por exemplo, eles querem nos dar uns exemplos, certas pessoas chamadas adivinhos, e das quais algumas têm certo poder, e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas visão. E o exemplo que ele dá, então, aqui pra gente é assim, olha,
pode ser algo espontâneo, sim, né? Alguém está aqui conversando, de repente essa pessoa está aqui, não está dormindo, né? Como ele diz, está lúcida, e repentinamente essa pessoa ela tem acesso, ela consegue observar algo que nós encarnados, por conta desse filtro biológico da matéria que está aqui, a gente não vai conseguir perceber, mas este ser consegue ver com os olhos da alma, né, os olhos do espírito, e tem acesso a essa informação. Ele está dizendo assim, isso vai acontecer espontaneamente? Sim, mas existem várias situações nas quais, pela vontade, isso também pode se dar. E ele dá aqui o exemplo dessas pessoas que conseguem, né, ter acesso a visões, né, que ele chama aqui adivinhos, pessoas chamadas adivinhos, e que têm um certo poder, né, nesse sentido, e que elas, por conta da vontade, elas conseguem induzir esse estado, né? E então elas conseguem ter acesso por um período de tempo a essa capacidade expandida de observação, né? Ou seja, esse desprendimento para que possam observar algo além do que a percepção do corpo físico, né? Por isso que ele diz: toma, por exemplo, certas pessoas chamadas adivinhos, e das quais algumas têm certo poder, e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista, a que chamas visão. E agora o último item, que é o item 450. A segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício, ou seja, será que nós poderíamos então elaborar, né, uma prática, algum processo, né, sequencial a partir do qual pudéssemos, pouco a pouco, de forma gradativa, desenvolver essa capacidade? Resposta: sim. O trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto. E a outra pergunta, ainda dentro da 450. Essa faculdade prende-se à organização física? Que é uma pergunta interessante, né? Quer dizer, essa capacidade dessa visão, de ter essa visão expandida, essa segunda vista, ela está presa a alguma organização física? Resposta: certamente a organização desempenha aí um papel. Existem organizações que são refratárias, ou seja, o que ele diz é que o organismo físico, de alguma forma, desempenha um papel aí nessa possibilidade de que essa segunda vista se manifeste, né, se torne viável. Tanto que ele diz que existem pessoas que são refratárias, ou seja, refratário é porque, assim, não seria possível, ou seria muito difícil que determinadas pessoas pudessem fazer uso dessa capacidade, né? Então, dá-se a entender que o organismo físico de algumas pessoas não possibilitaria que aquele espírito encarnado fizesse uso daquelas faculdades, não tendo acesso, então, a fazer uso dessa segunda vista. Bom, essas eram as perguntas, né? A pergunta 447 perguntou se os fenômenos de segunda vista têm alguma relação com o sonho e o sonambulismo. A resposta que a gente viu foi direta, que na verdade são a mesma coisa, e que quando a gente diz segunda vista é quando o espírito está mais livre, né? De alguma forma, ele assim mesmo, por mais que ele não esteja adormecido, ele está livre ali, né? Que é a vista da alma, e essa vista completa. Ele também fez uma pergunta se a segunda vista é permanente. Então, o que foi dito é que a faculdade sim, mas o exercício não. Quer dizer, nem sempre será possível fazer uso do exercício dessa segunda vista. Apesar que todos teriam a possibilidade, porque todos são espíritos. Então, no momento de desprendimento, você vai ter acesso à sua capacidade de visão ampla, né? Mas também tem que lembrar que o que ele falou aqui
relacionado aos mundos mais evoluídos e menos evoluídos. Lembrando que nos mundos evoluídos existe então a maior possibilidade de que esse desprendimento seja uma coisa mais natural. Que até fez uma analogia com os sonâmbulos lúcidos. E que a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou à vontade daquele que está dotado. Ela muitas vezes pode se manifestar espontaneamente, mas a vontade também desempenha o papel. E a última pergunta foi se pode se desenvolver pelo exercício. Ele diz que sim, sempre que o esforço, né, essa prática, esse treino vai ajudar nesse desenvolvimento. Então, fechamos essas 4 perguntas e eu desejo a todos vocês uma ótima noite, também um bom dia, e fiquem todos com Deus.